Com justiça e solidariedade. Na mesa, cabemos todos e todas. O nosso tema é um pouquinho o lugar dos pobres na mesa e nosso compromisso como discípulos e discípulas missionárias. Quem tem a Bíblia, a gente vai trabalhar muito mexendo com os próprios textos aí dentro da Bíblia. E na medida do possível a gente vai estar com a projeção, né? Uma das coisas que a gente tem, né, o nosso tema, o lugar dos pobres na mesa e nosso compromisso como discípulos, discípulas missionárias e missionários, a partir de Atos 2, 42, 47. E aí eu começo com uma primeira pergunta. Em Atos dos Apóstolos não existem pobres. Uma pergunta, em Atos dos Apóstolos não existem pobres? Se formos olhar pela redação do próprio texto, nós realmente não temos pobres e nem ricos em Atos dos Apóstolos. Pobres e ricos se encontram em Lucas, no Evangelho. Por que é interessante? Porque essa primeira inquietação, nós vamos perguntar qual o lugar dos pobres na mesa a partir de Atos. Atos vai dizer que não se pergunta mais, porque numa mesa das primeiras comunidades cristãs não existem pobres ou ricos, existe a comunidade. A superação já foi feita, ela já é modelo do que é esse projeto. Quer dizer, como que a comunidade organiza então essa questão da mesa, que é o grande tema nosso das primeiras comunidades, está em torno da mesa, e ao mesmo tempo como a gente vai lidar com a questão dos pobres então, em Atos dos Apóstolos. Pode passar um pouquinho. O nosso texto, né, a nossa perícope, Atos 2, 42 a 44, ela vai ser o primeiro relato das comunidades, que vai dizer: eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, no partir do pão e nas orações. Em todos eles havia temor por causa dos numerosos prodígios e sinais que os apóstolos realizavam. Todos os que abraçaram a fé eram unidos e colocavam em comum todas as coisas. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Diariamente todos juntos frequentavam o templo e nas casas partiam o pão, tomando o alimento com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E a cada dia o Senhor acrescentava à comunidade outras pessoas que iam aceitando a salvação. Este é o primeiro retrato que a gente tem dessas primeiras comunidades. O segundo está em Atos capítulo 4, de 32 a 35. E ele diz: a multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava propriedade particular as coisas que possuía, mas tudo era posto em comum entre eles. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e todos eles gozavam de grande aceitação. Entre eles ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro e o colocavam aos pés dos apóstolos. Depois, ele era distribuído a cada um conforme a sua necessidade. E o último retrato é no capítulo 5, de 12 a 16. Muitos sinais e prodígios eram realizados entre o povo pela mão dos apóstolos. E todos os fiéis se reuniam em grupo no pórtico de Salomão. Os outros não se atreviam a juntar-se a eles, mas o povo os elogiava muito. Uma multidão cada vez maior de homens e mulheres aderia ao Senhor pela fé.
chegaram ao ponto de transportar doentes para as praças em esteiras e camas, para que Pedro, ao passar pelo menos a sua sombra, cobrisse algum deles. A multidão vinha até das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo doentes e pessoas tomadas por espíritos maus, e todos eram curados. Então, quer dizer, quando a gente lê Atos 2, nós temos que lê-lo dentro de um conjunto maior. Qual é o conjunto maior que a gente tem? A nossa perícope, ela vai estar dentro do que a gente chama de obra de Lucas. Hoje está cada vez mais forte na pesquisa bíblica, que não dá mais para a gente estudar o Evangelho de Lucas e depois Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque essa obra nasce unida. É no século II que a gente vai ter a separação dos dois livros. E aí, para a gente poder entender o que Lucas quer falar na sua obra, a gente precisaria ler a obra no todo. O que nós temos? Essa obra é escrita mais ou menos pelos anos 80 e 90. Período em que as comunidades cristãs gradativamente começam a ser expulsas da sinagoga. Por quê? Porque não temos mais o templo de Jerusalém. A comunidade de Lucas se localiza provavelmente nas regiões da Ásia Menor. Então nós estamos com comunidades que estão fora do território da Palestina. Comunidades que podem ter sido fundadas por Paulo ou que pertenceram às comunidades de Antioquia, na época em que houve a grande expansão do movimento para fora de Jerusalém. Ou seja, são comunidades majoritariamente formadas por gentios cristãos. Diferente das comunidades que se localizam mais próximo do território da Palestina. Então nós estamos conversando com grupos que vêm neste processo, e neste processo de entrada do movimento, são pessoas ou grupos que não vieram do judaísmo desde a sua origem. Isso significa que Lucas, ao compor a sua obra, vai compor para pessoas que já aderiram ao movimento de Jesus, ou ao judaísmo, via o movimento de Jesus dialogando com gentios. Quando a gente fala dessa questão de gentios e judeus, é claro isso dentro do movimento? Que significou esse rompimento do movimento? Quando a gente tem aqui o que é o movimento de Jesus é judaísmo, início. O que significa isso? O Messias esperado é o Messias do judaísmo. Qual é a proposta do Messias? Resgatar o poder e a autoridade do judaísmo enquanto nação. Voltar a ser um povo independente. Primeira expectativa é de um Messias, que é o oficial Messias rei. Por isso, da casa e da família de Davi. O que significa? Neste primeiro momento, a ideia ou a proposta messiânica é para que Israel volte a ser a grande nação. Os outros povos que quiserem entrar na grande nação passam a aderir ao judaísmo como prosélitos ou tementes a Deus. O que significa isso? A escolha de Javé é de sangue. Javé escolheu um povo, uma raça. Javé não escolheu o mundo. Ele escolhe um sangue próximo, que é o quê? O sangue judaico. Se você nasce judeu, você já é automaticamente pertencente ao povo de Israel. Se você não nasceu judeu, você tem duas maneiras de entrar. Ou você é temente a Deus, que são aqueles que aderem ao judaísmo, mas não são circuncidados, então participam da reza, participam da oração, mas não é um membro efetivo. Ou você se torna prosélito. O que significa isso? Ser circuncidado e aderir a toda a normatização, a todo o que é culturalmente e religiosamente ser judeu. Mas um prosélito é sempre um prosélito. Quando Javé vier para instaurar o reino definitivo, os que vão primeiro na fila são os judeus o quê? De sangue. Então, o gentil pode entrar dentro da comunidade judaica desde que ele se torne um prosélito. O movimento de Jesus de Antioquia vai começar a propor algo diferente teologicamente dentro do judaísmo. Você não necessita se tornar um prosélito para fazer parte do judaísmo. Basta você ser batizado.
O que significa isso? Que ser judeu agora não é mais uma questão do quê? De sangue. É uma questão de adesão ao movimento de Jesus, que seja admitir que Jesus é o Messias enviado do Pai. O que significa isso? Teologicamente, você vai começar a dizer que Javé não veio mais para um povo, mas Javé veio para uma ou para várias nações e povos. Da onde vem isso? Paulo vai reafirmar isso. Quando a gente vai na carta aos Gálatas, Paulo vai dizer, escuta, a descendência que Javé promete e a aliança que Javé faz é com Abraão. E vai dizer para Abraão, você vai ser o pai de vários povos e de várias nações. Não é de um povo e uma nação. O que significa isso então? A comunidade de Lucas vem nessa formação de que eles são comunidade judaica, mas comunidade judaica que não nasceram no quê? Nas veias do judaísmo. O que significa isso? Lucas está num período, anos 80, anos 90. A comunidade já não tem nem Paulo, nem os discípulos vivos, e está vivendo provavelmente com a terceira geração. Então é um momento em que não dá para voltar para Jerusalém, porque Jerusalém já nem existe mais. O templo já foi destruído, a comunidade judaica já está num outro processo de reelaboração da sua identidade. Agora é sinagoga, agora é lei. Não tem mais templo, não tem mais sacerdote, não tem mais sacrifício. E aí a comunidade se pergunta, como então ser fiel a esse ensinamento? Lucas vai ser o primeiro a colocar a memória de Jesus, ou a memória de Jesus e das comunidades de forma ordenada. São 3 períodos históricos. Ele vai trabalhar o tempo da promessa, que é o tempo do Primeiro Testamento, e aí nós temos a memória de João Batista, que vai fazer essa transição para nós no Evangelho. O tempo de Jesus, que é o tempo do que significa esse movimento, essa salvação de Deus que entra na história e que vem da promessa. Então é concretização de promessa. E o tempo das primeiras comunidades, que é Atos dos Apóstolos. Logo, a obra de Lucas segue esses 3 momentos, para dizer o quê? Que o tempo da promessa se concretizou em Jesus. Ele é a salvação de Deus na história. E essa salvação já se faz o quê? Presente. Então não precisamos mais o quê? Se Jesus já é a salvação de Deus, né? Estou falando muito rápido? Acho que sim, né? Quer dizer, se Jesus já é a salvação de Deus na história, significa que a gente não precisa mais esperar o quê? O Salvador e nem a salvação. Logo, o tempo de Jesus também já passou. O que significa isso? Que a forma como Deus agiu em Jesus, dentro do judaísmo, naqueles primeiros anos, foi o marco da ação de Deus na história como plano de salvação. Porém, o que aconteceu? O judaísmo se recriou, o movimento de Jesus se expandiu e veio o tempo das primeiras comunidades. O tempo dessas primeiras comunidades vai ser retratado em 2 processos em Atos dos Apóstolos. Capítulo 1, versículo 5, até o capítulo 5, versículo... Aí que eu já digo aqui. Até o versículo 42 é o tempo das comunidades em Jerusalém. Logo após a morte de Jesus, quem você tem? O grupo dos 12. Junto com esse grupo dos 12, a proposta e a promessa do Espírito. E aí é Pentecostes. E Pentecostes vai fazer o quê? Espalhar essa comunidade. Capítulo 6 ao capítulo 15, a comunidade helenista que vai para Antioquia. Que provavelmente é a comunidade de origem dos membros da comunidade de Lucas. Ou seja, você tem primeiro o movimento está em Jerusalém, em torno dos 12, é um judaísmo diferente, mas é o quê? Judaísmo com a mesma origem.
O grupo dos helenistas provoca uma outra reformulação dentro do judaísmo e vão ser expulsos. E aí vão para Antioquia. Em Antioquia é que a gente começa a conversar agora com o movimento que começa a fazer o quê? Se expandir. Do capítulo 15 ao capítulo 28 é um movimento que sai de Antioquia e agora vai pegando todo o Império Romano. O que significa isso? Atos dos Apóstolos chega com Paulo em Roma. Não é o fim. Porque qual é o desafio da comunidade de Lucas? Não dá para voltar à primeira tradição, ao tempo da promessa. Não dá para a gente voltar ao Primeiro Testamento. Não dá para a gente voltar para a época de Jesus, para ser fiel. Não dá para voltar para a época dos primeiros seguidores de Jesus. Então, hoje, nós somos responsáveis de repensar como deve ser o movimento. E aí ele vai começar a dialogar com a cultura greco-romana. É um movimento, é o grupo que vai estar num diálogo mais constante com o que é a cultura greco-romana. E aqui a gente vai saindo gradativamente, não do que são os princípios judaicos, mas a gente já vai abrir um movimento muito maior do que era na época de Jesus e dos primeiros seguidores. O nosso texto se encontra na primeira parte. Quando o movimento acabou de ver, Jesus morreu, ressuscita, e a comunidade tem a certeza que eles devem fazer o quê? Continuar com o segmento. Quem vai marcar esse primeiro momento? O grupo dos 12. Por quê? Porque só eles têm condições de dizer quem foi Jesus. Não tem como você reunir uma comunidade lá da terceira e quarta geração e pedir que conte quem foi Jesus. Então o grupo dos 12 é o responsável, num primeiro momento, de fazer o quê? De manter firme essa memória de quem foi Jesus. Não estamos conversando aqui com a questão de liderança instituída. Nós estamos conversando aqui com aqueles que, após a morte de Jesus, quem tem autoridade, condições, e não é autoridade enquanto autoridade, mas é enquanto conhecimento. Quem foi o mestre? Quem sabe é Pedro, quem sabe é Madalena, quem sabe é Tomé, quem sabe são as outras tantas mulheres que conviveram com ele. Então são eles que assumem a liderança da comunidade. Qual é o objetivo de Lucas nessa primeira parte de Atos? Nós vamos ter, enquanto o movimento de Jesus cresce, nós começamos com o quê? Um grupo de 12. De 12 nós já vamos ter 120, mais algumas mulheres em Pentecostes. Ou seja, Pentecostes não é para os 12 e Maria. Pentecostes é 120, mais algumas mulheres e mais o grupo que estava lá. Desse grupo vai se juntar mais 1000. Depois se junta mais 500. Ou seja, o movimento vai ter uma expansão muito quê? Rápida. E junto com o templo. Não saiu de Jerusalém. Em contraposição a isso, os judeus gradativamente vão começar a fazer o quê? Oposição à comunidade. Os judeus começam a questionar, vão levar Pedro para ser julgado. Gamaliel é que vai defender e vai dizer, olha, se é de Jesus, se é de Deus, vamos deixar o movimento. Se não for, vai morrer. Então, esse primeiro momento é mostrar um pouquinho essa o quê? Expansão do movimento. Segundo ponto, como deve ser a comunidade seguidora de Jesus. Nós estamos nos primeiros anos do movimento. O que o movimento de Jesus não tem ainda? Primeiros anos. O que o movimento ainda não tem? Quer dizer, tantas coisas, né? O que a gente acredita que ele ainda não tem? Hã? Não tem regras, não tem normas. Hã? Não é institucionalizado. Não tem estruturas fixas. Tem uma organização, mas não tem estrutura. Não tem o que mais? Não tem livro. Ou seja,
Nós estamos falando ainda do que? De movimento, não de igreja. Quando Lucas escreve a sua obra, o movimento de Jesus está deixando de ser movimento e está se tornando o quê? Igreja. E a igreja, ele precisa pensar numa estrutura. E se ele vai pensar numa estrutura, ele vai ter que pensar como ele vai compor a sua organização. Lucas vai propor uma alternativa de estrutura, como o Evangelho de João também vai fazer isso. Vão propor alternativas de estrutura para essa comunidade. Logo, nós estamos com um movimento. Não tem doutrina, não tem livro, não tem organização, não tem hierarquia, não tem um livro de catequese que seja base para todas as comunidades, mas cada um se reúne e se encontra conforme o quê? A sua necessidade e a forma como o movimento vai seguindo a fidelidade. Dentro disso, o que acontece? A comunidade vai apresentar para nós por onde passa então o eixo dessa comunidade. Qual é ou que é essencial para essas primeiras comunidades? O testemunho. É a única coisa que garante que a fala deles é uma fala coerente. Logo, o que a comunidade tem para validar o que ela acredita? Primeiro, o testemunho pessoal. Segundo, o que eu falei aqui precisa ser comprovado onde? O que eu acabei de falar, olha, o Jesus é o nosso Messias, ele veio, trouxe para nós o plano de salvação, ele passava acolhendo as pessoas, ele integrou muita gente, disse que Deus não era o Deus que castigava, e ele disse que o reino já está no nosso meio. Onde que se confirma que o reino já está? Na comunidade. Por isso, Atos dos Apóstolos não trabalha com a perspectiva de que a comunidade ainda vai o quê? Propor o reino. A comunidade já está o quê? Vivendo o reino. O que eu anuncio lá fora precisa ser o quê? Confirmado dentro da comunidade. Não pode mais ser, por isso, se não tem doutrina, se não tem livro, se não tem ainda uma estrutura, a única coisa que valida a tua fala é o quê? A vida da comunidade. Quando a comunidade propõe para nós os 3 modelos, nós vamos ver aqui que são, acima de tudo, ideais. São utopias. Que a comunidade possa ter vivido uma parte dessa utopia, não podemos descartar. Mas que elas são todas projetadas para ser o quê? O ideal do que é essa concretização do reino. Não que a comunidade tenha vivido. Por que é interessante isso? Porque muitas vezes a gente fala que a comunidade, as primeiras comunidades viviam isso. E aí quando a gente chega para a realidade das nossas comunidades hoje, elas estão muito o quê? Distante disso. E ela diz, mas realmente, só podiam ter vivido porque os apóstolos estavam lá. E ele diz, então hoje o que a gente faz? O mínimo para garantir o máximo do que a gente dá conta. Não, o que a comunidade tem aqui é a projeção do ideal utópico. Por quê? Porque vai ser a utopia que vai alimentar a vida dessas comunidades e a vivência. O que nós temos nesse nosso primeiro bloco? Logo depois de Pentecostes, que é o anúncio e a questão, a validação da comunidade profética e missionária, nós vamos ter Pedro, que vai ser levado pela multidão e vai ter que dar à multidão explicação do que aconteceu. Logo depois da explicação que Pedro dá, nós temos o primeiro retrato das comunidades, que é o nosso texto. E o nosso texto vai trabalhar, vamos ver se a gente chega um pouquinho mais para frente. Pode ir. Mais. Aqui, volte. Isso. O nosso texto, ele vai começar a trabalhar aqui no versículo 42. Eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Esse versículo 42, ele é a síntese dos elementos fundamentais e utópicos das primeiras comunidades. E ele é a síntese dos 3 relatos. Ele é o maior
E os outros 2 relatos vão como que explicitar um pouquinho como que isso se dava na vida da comunidade. Ou seja, perseverante em ouvir o ensinamento dos apóstolos. A comunidade vai ser fiel ao que foi Jesus, ouvindo o que os apóstolos transmitiram. E aí está a missão dos primeiros seguidores. Qual era a missão deles dentro do próprio movimento? Segundo, na comunhão e no partir do pão. Provavelmente a gente tem aqui uma menção à Eucaristia, porque em muitos escritos da época vai se ter, e eram fiéis no partir do pão, e na memória do partir do pão recordavam Jesus. Então não usa o termo em si Eucaristia, mas é a memória da Eucaristia que garante viva o que foi a prática e a vida de Jesus. Síntese desses elementos, pode passar, né? O que é a didaquê? A didaquê era a questão da boa nova, ou do evangelho, ou da boa notícia, que os discípulos transmitiam às suas comunidades. O que eram esses ensinamentos? Provavelmente é o testemunho do que foi vivido e apresentado por Jesus. Era o que fundamentava a própria identidade. Ruiz vai dizer que este termo ele vai ser usado durante os primeiros séculos para denominar o conteúdo essencial da fé que deveria ser transmitido e aceito nas comunidades. Ou seja, se uma comunidade seguidora de Jesus se diz fiel a Jesus, ela tem que ser primeiramente fiel ao ensinamento que foi passado pelos apóstolos. Ou seja, aqueles que conviveram com Jesus estão ratificando aquilo que é o ensinamento e o que foi a prática anunciada e vivida por ele. A didaquê ela vai se opor dentro da comunidade cristã o que seria a ideologia manipuladora do próprio império. Ou seja, o Império Romano também tinha o seu ensinamento. Ele também tinha a sua forma de fazer com que toda a comunidade em volta da dominação romana se submetesse ao imperador. Quando a comunidade cristã diz que ela é seguidora da boa nova de Jesus, apresentada e transmitida pelos apóstolos, a comunidade está dizendo que a boa nova que ela apresenta é diferente da boa nova anunciada pelo império. E aqui a gente tem 2 questões. Quando a gente usa o termo boa nova ou boas notícias, que é evangelium, significa a terminologia, ela é do império. Era o imperador que anunciava as suas boas notícias, que era questão de conquista, que era questão de visita às comunidades, às aldeias, às tribos. Porém, na tradição judaica, Isaías vai dizer que Javé anuncia a boa notícia. Significa, dentro da tradição judaica, que a boa notícia era a concretização da era escatológica. Então, quando a comunidade diz, nós anunciamos a boa notícia, a comunidade vai dizer que os tempos que eles esperavam já se fazem o quê? Presentes naquele meio. Então, não é só um termo greco-romano que a comunidade ressignifica. A comunidade está dizendo, com Jesus se concretizou para nós, judeus, o que a gente esperava. Dentro disso, a missão dos discípulos e a missão da comunidade é dizer, a nossa boa nova é diferente da boa nova do império. Nós temos aqui uma boa notícia que é diferente. Por onde passa essa boa notícia? O outro termo que vai aparecer é comunhão, que vem do termo koinonia. O que nos chama a atenção é que esse termo koinonia vai aparecer 4 vezes no Novo Testamento. Uma única vez em Atos dos Apóstolos. Só aqui. E ele vai ser uma das sínteses do que é a característica da comunidade cristã. O termo koinonia, ele vai ter duas formas dele atingir a comunidade. Ele significa, acima de tudo, comunhão de bens e de vida, o modo de viver da comunidade,
a questão da partilha. Ou seja, a koinonia implica duas dimensões. Uma subjetiva, a de vida, que é a questão, era um só coração e uma só alma, né? O que significa isso? Que você participar dessa comunidade significa que você se sente um único corpo. Aí a gente entende a questão da Eucaristia. O que é o memorial da Eucaristia? Quando a gente fala de Eucaristia, o que é o memorial da Eucaristia? Para essas primeiras comunidades. O que elas trazia, ou os ensinamentos. Se estamos trabalhando com uma comunidade que vem da memória da comunidade de Antioquia e de Paulo, o que é a Eucaristia apresentada por Paulo em 1 Corinto capítulo 11? Isso, um pouquinho mais. Pouquinho mais. Comunhão, memória. O que é a Eucaristia? O ato. A cena. O que é a cena da Eucaristia? Do quê? E do que mais? O que é? É partilha do quê? Isso, mas é a partilha de quem? De quem e do quê? Eucaristia. A gente faz o memorial do quê? Quem que se dá? Do corpo e do sangue. Corpo e sangue representam o quê? Antes de representar o Senhor. Representa o quê? Corpo e sangue representa o quê numa pessoa? Vida. Logo, se o memorial é do corpo e do sangue, significa que aqueles que participam do memorial do corpo e do sangue se tornam o quê? Isso, mas uma só vida, uma só coisa se transforma no quê? Num só corpo. Logo, participar da Eucaristia é você dizer que naquele memorial de corpo e sangue, você se torna corpo e sangue com quem, primeiramente? De quem você está fazendo o memorial? De Jesus. Você se torna corpo e sangue com quem? Com Jesus. Porém, esse corpo e sangue com Jesus pode ser o quê? Subjetivo. Eu venho ali, faço a comunhão, corpo e sangue, e é muito fácil. Porém, o que comprova que essa comunhão foi realizada? Quando? Isso, por isso que a Eucaristia não é sozinho. Porque o corpo e sangue que você diz que vai comungar se tornar um com Jesus, precisa ser feito o quê? Em comunidade. Logo, o corpo e sangue que eu digo que eu comungo de Jesus, ele tem que ser comungado e vivenciado aonde? Na comunidade. Por isso, a koinonia, essa comunhão de bens, essa comunhão, ela tem que ser do quê? De vida, de coração e de alma. Ou seja, ou eu testemunho, o que Paulo vai chamar a atenção em Corinto? Quer dizer, vocês fazem muito bem a ceia, o ritual. Porém, quando vocês dizem que são um só corpo, quando você olha, tem membros da comunidade morrendo de fome e vocês não estão sabendo. Pode o corpo ignorar que o dedão do pé está doendo? Logo, vocês não são o quê? Corpo. Por isso que comungam a própria o quê? Condenação. É isso? A comunidade retoma. Então, o que é? Essa koinonia, essa comunhão subjetiva, que é um só coração, um só espírito, né? Melhor do que alma aqui
tradição judaica, né? Ela vai ter que ser agora espelhada no quê? Na forma subjetiva, né? Ou objetiva, que é a questão dos bens. Tinham tudo em comum, pois vendiam suas propriedades e bens. No segundo relato vai dizer: ninguém considerava propriedade particular os bens que possuía, pois tudo era comum entre eles. No mesmo relato, todos os que tinham campos ou casas vendiam-no e colocavam a importância aos pés dos apóstolos. Acho que pode passar, que tem mais um, não tem? O que significa isso? Que na comunidade havia fiéis que tinham bens. Porém, uma vez que ingressa na comunidade, os bens vão ser colocados em comum. Não necessariamente precisam ser vendidos. Porém, eu continuo de posse da minha casa, mas se na comunidade tiver alguém que está precisando de um quartinho, a minha casa sempre vai ter o quê? Lugar para mais um. Ou seja, os bens continuam de posse das pessoas, se não vendem, porém, naquele momento ele passa a ser visto como um bem o quê? Coletivo. Segundo, quando se vende, os bens vão ser colocados para serem divididos conforme a necessidade. Aqui é interessante porque a comunidade não vai dividir de forma igualitária. Que muitas vezes a divisão de forma igualitária gera injustiça. Porque nem todos precisam da mesma quantidade. Então a comunidade vai distribuir conforme a necessidade. Quem administra é o grupo dos 12. E mesmo doando para a comunidade, o bem continua ainda o quê? Pertencendo à pessoa. Logo, essa questão da koinonia, pode passar mais um. Ela vai garantir que dentro da comunidade não haja necessitados, gerando assim a ausência de pobres. O que significa isso? Atos dos Apóstolos, nós não temos o problema de pobres. Se a comunidade é um só coração, um só espírito, se ela partilha tudo, tem os seus bens em comum, se o que ela vende, ela distribui, se o que eu tenho não é meu, o que eu não tenho dentro da comunidade? Necessitado. Por quê? Porque se a Dona Maria não tem o que comer hoje, participando da nossa comunidade, ela vai comer ou vai receber da própria comunidade o alimento para que ela não passe necessidade. Logo, não temos a realidade dos pobres e dos ricos em Atos dos Apóstolos. Isso já foi resolvido pelo quê? Pelo testemunho e pela vivência da koinonia. Isso significa o quê? Que dentro da comunidade, essa organização vai garantir que ela consiga contrapor aqui, de modo especial, a estrutura do império. E aqui é interessante porque o Império Romano vai ter o domínio sobre as massas a partir do pão e do circo, que a gente já conhece isso. Por que do pão? Só come no Império Romano quem tem dinheiro. E aí, quem tem o pão também tem poder e a forma de subjugar os outros. Quando a comunidade cristã vai dizer que o pão vai ser partilhado, que a mesa vai ser de todo mundo conforme a necessidade, a comunidade cristã acaba de romper essa questão de que você precisa ter o dinheiro para quê? Para comer. E acaba também de dizer que a questão do pão é uma questão de justiça e de libertação das pessoas. Logo, o Império Romano usa o pão para escravizar. A comunidade cristã vai dizer que o pão é para libertar. Logo, doar para os outros não significa que eles têm que se submeter a nós. É uma questão de justiça. Não estamos fazendo caridade. E nem estamos fazendo algo, como eu posso dizer, não estamos fazendo algo que nos enobrece. Se somos seguidores do movimento de Jesus, isso já é o quê? Condição. Não é algo que pode se pensar fazer. Já é algo que tem que ser o quê? Feito automaticamente.
dentro dessa dinâmica. Vai se dizer também que eles eram perseverantes na fração do pão e nas orações. As orações, elas vão fazer parte da espiritualidade judaica. E aí a gente vai ter um outro testemunho, que também vai dizer que os discípulos se reúnem com a comunidade, vão contar tudo o que aconteceu, mas rezam no início, rezam no meio, que é a questão da leitura do Primeiro Testamento, e vão fechar o encontro também pedindo as luzes do Espírito. Então estão dentro ainda de toda a tradição judaica. O termo fração do pão, ele também era utilizado para a questão da Eucaristia. Ou seja, a Eucaristia celebra a chegada do reino. Junto com a fração do pão, significa que a comunidade alimenta cotidianamente a utopia de que o reino realmente já está presente. Uma das questões, por que a comunidade de Lucas vai trabalhar muito com a questão do reino presente? Um dos primeiros anúncios sobre a confirmação que Jesus era o Messias, nas primeiras comunidades, era a ressurreição. A segunda é a parousia, o dia da visitação. E a comunidade acreditava que se o Messias já chegou, a implantação do reino definitiva é questão de dias. Por isso que Paulo acreditava que ele iria ver ainda o quê? A visitação. Jesus foi glorificado junto ao Pai, mas iria fazer o quê? Nos visitar para implantar o reino de forma definitiva. O que acontece é que passou 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 2014 anos, e a visitação ainda não chegou. As primeiras comunidades estavam muito ligadas nesse anúncio da visitação. Lucas vai tentar responder isso para a comunidade. E vai dizer que o dia da visitação de Jesus é o dia da implantação, de forma definitiva, do reino. Porém, implantar de forma definitiva significa que o reino já tem que estar o quê? Já tem que estar presente. Pelo menos o quê? As suas sementes do reino. Então, o que a comunidade de Lucas vai dizer? Sabe por que a visitação ainda não aconteceu? Porque nós é que estamos atrasando a visitação. O reino ainda não está o quê? Implantado para que Deus possa vir e colocá-lo de forma o quê? Definitiva. Por isso que a comunidade vai dizer, é na fração do pão, é na koinonia, é na didaquê, é no encontro da comunidade que a gente dá conta de fazer o quê? Começar a antecipar essa visitação de Jesus. Por isso é aqui que serve para poder alimentar a vida dessas comunidades e fazer com que elas fiquem perseverantes. Acabou? Depois disso, o que a gente tem dentro desse? Esse é o nosso primeiro sumário e é o tema que a gente tem para trabalhar. O que é interessante a gente notar dentro da obra de Lucas? Uma das questões importantes dentro da obra de Lucas é a questão dos pobres e dos ricos. Quando a gente vai para a questão do evangelho, Lucas vai ser o único que vai apresentar para nós algumas memórias e o conflito muito latente entre pobres e ricos. Só para a gente ter um pouquinho a noção, o termo utilizado por Lucas para pobres é potoshós. Potoshós, em grego. Esse termo, em grego, significa pessoas ou categorias destituídas de bens que dependem da assistência pública ou da esmola privada. Se fôssemos traduzir isso para a nossa realidade, seriam os miseráveis. Miseráveis. São aqueles que realmente dependem ou do Estado ou da doação pública. Eles não têm condições, nem física, nem emocional, nem material, de poder suprirem a sua sobrevivência.
esse termo potoxós vai aparecer 34 vezes no Novo Testamento. Dessas 34 vezes, 10 vezes no Evangelho de Lucas. Ou seja, a grande temática que a gente tem, o grande problema da comunidade de Lucas, vai ser com a questão dos pobres. A mesma coisa acontece com o termo ricos, que é plúsios, que vai aparecer 28 vezes no Novo Testamento. E dessas 28 vezes, 11 vezes no Evangelho de Lucas. Tanto o termo plúsios como potoxós, ricos e pobres, não vão voltar a aparecer em Atos dos Apóstolos. Não temos nenhuma vez a menção a ricos e nenhuma vez a menção a pobres. E outra coisa, Lucas vai usar somente uma vez a palavra pobreza. O que isso significa? Que ele não está trabalhando com um sentimento, com uma, como eu posso dizer, uma postura. Ele está trabalhando com uma categoria de grupo social. E essa categoria de grupo social, que são os potoxós, ele vai colocar que o conflito é muito grande. É o único que coloca nas bem-aventuranças o ai aos pobres. É o único que vai exigir dentro do evangelho que quem quer seguir Jesus tem que abandonar tudo. E de modo especial aqui a questão das riquezas e dos bens. Vai ser o único que vai contar parábolas que vai estar a questão dos pobres e dos ricos. Temos só Lázaro e o homem rico, é só em Lucas. A questão de sair às praças e chamar os que estão ali sem poder retribuir é somente de Lucas. A questão de Zaqueu, que quer seguir Jesus e é cobrador de imposto, é somente do quê? De Lucas. E temos em Lucas a parábola do administrador, que vai saber usar o dinheiro do patrão em benefício próprio. Que aí a gente tem um probleminha de leitura da parábola. E vai ser a única vez em todo o Segundo Testamento que vai aparecer dinheiro da iniquidade. Ou seja, mamon. É o único que vai usar esse termo. Logo, a comunidade de Lucas precisa resolver o problema com ricos e pobres. Atos dos Apóstolos já foi resolvido. Se são seguidores de Jesus, já tem que ter esse problema o quê? Resolvido. Por que a questão de pobres e ricos é tão forte em Atos, em Lucas? Porque são comunidades que estão fora da Palestina. Estão dentro da cultura greco-romana. O que significa isso? Cultura greco-romana trabalha muito com a questão, o valor romano é o valor de quem tem o quê? Riqueza. E a riqueza, ela é valorizada enquanto posse pessoal. Ajudar os outros não é valor dentro da cultura greco-romana. Muito pelo contrário. O rico é benfeitor do pobre, desde que o pobre possa fazer o quê? Retornar para ele com honra. Logo, você não tem a questão da gratuidade e do fim. Porém, como que Lucas vai resolver esse problema de pobres e ricos? Ele vai dizer que realmente no reino dos céus os ricos não entram. Porém, ele vai dizer para o homem rico de Lázaro que os irmãos dele têm os profetas e tem a lei de Moisés para poder, quando morrer, ultrapassar o quê? O abismo. Lucas vai dizer que o dinheiro pode ser utilizado para fazer amigos de Deus. O que significa isso? A comunidade vai buscar, de modo especial, na literatura sapiencial e na literatura profética. Ou seja, o dinheiro não é ruim. Todo mundo precisa. O dinheiro ou a mercadoria, que isso é o que vai vir para poder. Não é ruim.
O problema é o que você faz com ele. Na literatura sapiencial vai se dizer que os bens são dádivas de Deus. Ou seja, você possuir os bens, você possuir saúde, você possuir uma casa, você possuir um campo, você possuir o animal, o gado, não é um mal, é uma bênção, porque vai garantir que você tenha o quê? Sobrevivência e dignidade. Então, dentro da literatura sapiencial, os bens não são maldição, muito pelo contrário, são o quê? Bênçãos. Por isso a teologia também da retribuição. Dentro da literatura profética, os bens são bênçãos, mas quando utilizados de forma errada, se tornam o quê? Maldições. Por isso a questão da justiça. O que a comunidade de Lucas vai dizer? Se você tem bens, utilize a koinonia, a partilha. Se você dentro da tua comunidade, você tem condições de ter uma mesa farta, mas tem membros da comunidade que não têm condições de ter o alimento cotidiano, chame essas pessoas para quê? Para comer junto com você. E possibilite que pelos bens que você possui, essas pessoas possam ter condições de se alimentarem também. Logo, na medida em que você vai chamando as pessoas para comer com você, e você começa a ajudar as pessoas a terem um alimento, o que você está fazendo com a tua riqueza? Partilhando. Se você começa a partilhar a tua riqueza, o que começa a acontecer com ela? Um pouquinho mais do que isso. Automaticamente você vai deixando de ser rico e o outro membro da sua comunidade vai deixando de ser o quê? Pobre. Logo, não vai ter mais diferença. Isso é usar a riqueza para fazer amigos de Deus. Porque automaticamente, quando você começa um processo de partilha, você diminui o teu acúmulo. E se é processo de partilha, e aqui é a questão, o processo é de partilha de bens em comum. O processo não é dar ao outro o que sobra. Por isso a gente muda uma outra noção. Dentro do Evangelho de Lucas, ele vai utilizar o que você tem como dinheiro, dê o que em esmola. Só que é interessante que o termo utilizado pela comunidade, esmola, no termo grego, elemosine, ele no hebraico, a sua origem é sedaká. E sedaká em hebraico significa justiça. Logo, você não vai dar esmola, você vai concretizar o quê? Justiça. Então você não está dando para o outro aquilo que está sobrando. Você está dando para o outro que já lhe pertence de direito. Logo, se está com você, alguém pegou. Dá para entender o que a comunidade coloca aqui? Esmola não é, nós vamos ajudar porque temos mais. Não, nós não vamos ajudar porque temos mais. Nós temos que ajudar porque é uma questão do quê? De justiça. Logo, a esmola, o fazer amigos de Deus, não é dar o que está sobrando. E não é contribuir com aquilo que você acha que vai amenizar. Mas é você cumprir, fazer cumprir o que? A justiça de Deus. Né? Essa é a chamada de atenção que a comunidade vai fazendo. Por isso que ela vai resolver o problema em Atos dos Apóstolos. Em Atos dos Apóstolos, a comunidade já aprendeu que ser fiel aos ensinamentos dos discípulos é você anunciar a boa nova. Se você anuncia a boa nova, você está contrapondo a boa nova anunciada pelo imperador. Então a comunidade precisa ser uma comunidade diferente do império. Ela precisa confirmar que o reino já está acontecendo.
para que você comprove que o reino já está acontecendo, esse reino significa a sociedade utópica que a gente acredita. Qual é a maior utopia? É a mesa comum, onde não há mais o quê? Necessitados. Logo, a comunidade vai ter que confirmar isso na coinonia. Os bens vão ter que ser colocados todos em comum. E se alguém tem necessidade, precisa ser suprida pelos membros da própria o quê? Comunidade. Logo, a comunidade já antecipa o que vai ser o reino em definitivo. Já convoca aqueles que estão em volta. Porém, essa utopia, ela vai demonstrar de modo especial o horizonte que a comunidade projeta. Por isso essa questão de ser utopia. Por isso que a comunidade projeta lá na frente esse ideal para que ela possa viver nessa formatação, ou seja, conseguir alcançar isso. Só que é interessante notar, gente, dentro dessa discussão, no primeiro bloco, que compõe o nosso capítulo 1, versículo 5, até o capítulo 5, versículo 43, no capítulo 5, nós temos, começa no 4 ainda, vai dizer que Barnabé vendeu os seus bens e fez o quê? Doou tudo no pé dos discípulos e distribuiu. Só que logo depois nós temos Ananias e Safira. O que vai fazer Ananias e Safira? Vendem um bem e vão fazer o quê? Ficar com uma parte para eles. E vão mentir para a comunidade. Logo, a própria comunidade, depois no capítulo 6, o que nós vamos ter? É uma comunidade tão igualitária que as viúvas helenistas vão sendo deixadas de lado na ajuda. Ou seja, deu para perceber como é que a comunidade projeta a utopia. E vai dizer que cotidianamente ela ainda continua tendo problema na questão do quê? Da partilha. Né? O que então a obra de Lucas apresenta para nós dentro disso? Que neste horizonte de utopia, não se pergunta o lugar do pobre na comunidade, em Atos dos Apóstolos. Porque supõe-se que se a comunidade é seguidora de Jesus, não existe mais pobre ou rico. Então não se pergunta onde ele sentaria na mesa. Simplesmente todo mundo já senta na mesa. Então nessa comunidade igualitária você já tem a casa que vai ser o exemplo e o modelo para estar ali, porque já não é mais templo. E aqui é uma outra questão. Se a comunidade está num processo de estrutura e de organização, como que é a estrutura e organização de uma casa? E se estamos nas comunidades cristãs, não é mais templo. O templo está destruído e a comunidade diz, não vamos dar conta de voltar lá. Não é sinagoga. Sinagoga está lá na lei, está com os fariseus, está com alguns rabinos, e a comunidade diz, ó, lá também não é nosso espaço. Qual é o espaço da vida das comunidades? As casas. As casas são os pequenos o quê? Núcleos. Porém, estrutura greco-romana, qual é a base da estrutura greco-romana? A casa patriarcal. Ou seja, na casa quem manda é o pai. O pai tem que provar que ele tem autoridade sobre a esposa, sobre os filhos e sobre os escravos. Qual é a estrutura da casa? Hierárquica. Qual é a estrutura da sociedade? A cópia da estrutura do quê? Da casa. Se a comunidade tem a didaquê, tem a koinonia, tem a fração do pão, a estrutura da casa não pode ser o quê? Hierárquica. Logo, ela não tem nada definido. Ela não está aqui com uma organização que ela venha dizer, olha, quem manda aqui, quem organiza aqui. Por isso que é interessante notar, os 12 aparecem como referência nos primeiros anos do movimento. Depois, eles vão ser memória do quê? De transmissão do ensinamento e não da estrutura da comunidade.
É isso que Atos vem dizer. Porque enquanto outras comunidades... Colossenses, a carta aos Colossenses é deste período. E ela vai dizer, dentro da comunidade cristã, nós vamos ter quem? O pai, que é a cabeça, que manda a esposa se submeta ao marido, os filhos se submetam ao pai e os escravos se submetam aos senhores. A comunidade opta pelos códigos domésticos. Ou seja, a comunidade de Atos vem dizer, não é esse o espaço. Né? E aí eu acho que é interessante, talvez aqui venha um desafio para a nossa memória hoje. Quando a gente trabalha essa questão desse relato dos pobres, a comunidade diz que os pobres não vão ter o quê? Não se pergunta. Atos dos Apóstolos não pergunta. Qual é o caminho de daqui coinonia e fração do pão? Isso identifica essa nova comunidade. Logo, não existe necessitados. Se a casa é o espaço do encontro, nós talvez tenhamos que repensar qual é a proposta de organização que a gente quer. E talvez a gente tenha que dar um passo dentro também das nossas comunidades do papel das mulheres dentro da casa. Porque dentro da casa, elas não são só mãe. São elas que administram a casa. Financeiramente, não só trazendo algumas o dinheiro, mas controlando o dinheiro que o marido traz, ou que o companheiro traz. São elas que ajudam no ensino e na educação. Logo, talvez o papel das mulheres não seja só o lado materno. Mas por que não educadoras? Por que não administradoras? E por que não coordenadoras? Dá para entender o que a comunidade propõe? Ou seja, não é só você trazer a memória das mulheres como a que estão cuidando, sim. Mas olha qual é o cuidado que essas mulheres têm e qual é a memória. Não é à toa que a obra de Lucas vai ser a obra que mais vai falar de mulheres. Mas é a obra que mais vai pedir para que as mulheres fiquem quietinhas dentro de casa. A mulherada de Lucas está em tudo quanto é lugar. Mas ao mesmo tempo vai pedir, fica aos pés de Jesus, parem de fazer o anúncio lá fora, venham cuidar da comunidade. Ou seja, nós temos aí também conflitos na forma de organização e na forma como se dá esse encontro dentro da casa. Né? Talvez o desafio que a gente tem aqui no trabalhar Atos, só para a gente ir fechando e abrir para algumas questões, caso queiram trazer, é a questão de que não seria só a questão de pensar, né, qual o lugar ou como o pobre deveria estar. Porque automaticamente, dentro dessa perspectiva, ele já estaria dentro das nossas comunidades. Porém, o que a gente teria talvez que repensar é o que a gente entende por boa nova. Por que eu digo isso? Porque quando a gente vai olhar a própria memória das comunidades, a Bíblia Septuaginta, que é a Bíblia do hebraico traduzida para o grego, que as nossas comunidades cristãs utilizavam, o termo pobre, ele vai ser traduzido, ou ele tem vários sentidos. Existem várias categorias de pobre. E a Septuaginta, para não causar tanto conflito com os gregos que estavam em volta, vai traduzir quase todos os termos que poderiam ser vistos como potoxós por pene, que significa aquele pobre que não tem condições de sobreviver sem trabalhar. É diferente de um miserável. Logo, a tradução dos textos, a forma muitas vezes que a gente vai tentando incorporar os grupos ou as perguntas no nosso entorno, pode nos fazer, às vezes, nos desviar do que é a boa nova. Né? A partir de Lucas ou do texto escolhido, nós não temos que nos perguntar qual é o lugar. Por quê? Porque não existe mais. Eles já estão dentro. A partir da casa, talvez a gente tenha que repensar quais são os caminhos que a gente pode estudar ou repensar na nossa proposta e estruturação
para que essa casa seja repensada. Né? E aí é interessante notar porque amanhã, né, o texto de amanhã, que é Isaías 55, está dentro do grupo do segundo Isaías, que vem do exílio da Babilônia. E aí é interessante porque o grupo propõe um projeto de reconstrução alternativo. Alternativo no que é a proposta judaica. Né? Volta do exílio e um grupo pensa em retomar Israel como nação. E o grupo do segundo Isaías vai dizer assim, não queremos mais rei não, a gente quer servo. E quem é o servo? É o modelo ou é o padrão dos escravos que estavam no exílio. Onde já se viu escravo projetar nova sociedade? Né? Talvez seja essa uma das questões que a gente tenha também atrás de Atos dos Apóstolos. Né? A comunidade já traz para nós um pouquinho esses questionamentos. Então, era um pouquinho isso, teríamos mais se a gente pudesse conversar aqui com o texto, né? Daria para a gente ampliar um pouquinho mais. Agora eu acho que é interessante a gente começar também muitas vezes a ir atrás. O texto ele é polissêmico e nos ajuda, mas existem textos que nos inquietam mais, que nos provocam mais, né? Talvez essas provocações, como a comunidade fazia da utopia, possa fazer isso. Uma comunidade, que eu acho que é aqui que está a questão, uma comunidade no século I, no meio de uma estrutura greco-romana, acredita num projeto que isso aqui é utópico. Século I. Agora imaginem, para nós já somos século o quê? 21. Quais são as nossas utopias? Eles tiveram, se a gente não tem condições de projetar a utopia, a gente não tem condições de viabilizá-las. E utopia, gente, não é remendo novo. Utopia é utopia. É lançar. Talvez as nossas respostas, elas não estejam à altura do que se está falando. Por quê? Porque nós não estamos lançando mão do quê? De utopias. A gente está sonhando muito rasteiro, muito baixo. A comunidade projetou muito alto. E é isso que vai garantir a vida dela. Foi isso que garantiu, por isso que chegou até nós. Não foi tão alto assim. Ou por ter sido tão alto, é que garantiu que o projeto chegasse. Né? Então, quais são as nossas para garantir que essa mesa seja comum? Né? Lucas vai dizer... O tempo da promessa passou, o tempo de Jesus passou, o tempo das primeiras comunidades passou. E nós temos que dizer, todos os outros tempos também já passaram. E qual é o nosso tempo? Como vamos responder? Bem, é um pouquinho isso, fica aberto, acho que agora, se quiser comentar. Cáritas Brasileira. Solidariedade que transforma.